Meus queridos irmãos e irmãs, um bom dia, um ótimo domingo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos hoje o primeiro domingo da Quaresma. E nesse primeiro domingo da Quaresma somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a refletir o Evangelho de Jesus Cristo, que nos apresenta as tentações de Jesus no deserto. O texto podemos acompanhar no aplicativo da Paróquia Nossa Senhora das Dores, ali onde temos o campo Liturgia Diária. O Evangelho de Jesus Cristo hoje nos apresenta Jesus sendo conduzido no deserto pelo Espírito de Deus. E ali Jesus Cristo jejuou durante 40 dias e 40 noites. E quando teve fome, então Satanás se aproxima de Jesus e o diabo vai então tentar Jesus, oferecendo a Jesus a possibilidade: se estás com fome, transforma essa pedra em pão e coma, porque se és Deus de fato, tens poder para isso. E Jesus Cristo então vai responder ao diabo, o tentador, dizendo: não só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Possamos, queridos irmãos e irmãs, nos permitir alimentar pela palavra que sai da boca de Deus. Que o alimento da nossa caminhada de fé seja de fato a palavra de Deus, que o alimento da nossa caminhada de fé seja a Eucaristia. Então o diabo pega Jesus e leva Jesus Cristo para o alto do templo e diz a ele: se joga daqui de cima e terás sucesso, porque está escrito que os anjos de Deus virão para te socorrer, para que os seus pés não se firam em alguma pedra. E Jesus então vai dizer: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo tenta mais uma vez seduzir Jesus, agora não mais pela fome, agora pela vaidade, pela apoteose que Jesus Cristo poderia realizar ao saltar do pináculo do templo. Seria um sucesso, todos iriam aplaudir. Muitas vezes também nos deixamos levar por essas tentações que o diabo tenta colocar no nosso coração, a vaidade, o sucesso, o aplauso, e deixamos de lado, queridos irmãos e irmãs, o que de fato importa para a nossa experiência de fé. E o diabo então, não contente, diz o Evangelho de hoje, pega Jesus e leva numa alta montanha, a mais alta montanha de Israel, e ali mostra todos os reinos e diz a Jesus Cristo: tudo isso me pertence e pode ser seu, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus Cristo então olha para o diabo e diz: adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. E aí então o diabo se retira e volta para voltar no tempo oportuno. Também muitas vezes na nossa vida somos tomados, queridos irmãos e irmãs, por tentações, por vaidades, por fraqueza, por tentações econômicas, pela tentação do dinheiro. Corremos o risco de muitas vezes fazer do dinheiro, fazer das posses um Deus para a nossa vida e nos sustentarmos nessas coisas que são passageiras. E aqui o padre está falando, não é de quem é rico ou é pobre, não. Tanto pessoa rica quanto pessoa pobre pode se sustentar muitas vezes em bens materiais. Às vezes nós temos pobre que acha que R$1 vale mais do que Deus para a sua vida, e às vezes nós temos ricos que não dão importância para aquilo que é material, no sentido da sua caminhada de fé. Identificam de fato que Deus está acima de tudo aquilo que é passageiro, está acima de tudo aquilo que a traça corrói, como diz o Evangelho de Jesus Cristo, e pauta a sua vida a partir da fé, da certeza, da necessidade de uma experiência com Deus. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, que nesse tempo da Quaresma, Deus possa sempre mais fortalecer a nossa vida, fortalecer os nossos corações, para que sejamos capazes de nos deixar guiar pelo Espírito de Deus, porque é na nossa fraqueza que o diabo tenta o nosso coração. Foi assim com Jesus, foi quando Jesus teve fome que o diabo investiu contra ele. Também quando na nossa vida, nos nossos limites, nas nossas fraquezas, mostramos fragilidade, o inimigo vem como um tentador para tentar assim prejudicar a nossa caminhada de fé. Que Deus te abençoe
abençoe a nossa vida, abençoe a nossa história, te conceda uma santa quaresma, guiado pelo Espírito de Deus, possamos sempre mais viver a fé e o testemunho do amor de Cristo para a vida de cada um de nós. Que Deus vos abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.